Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje, direto do CT com as últimas tricolor, desfalques, prova, escalação, palpites, Savarino, Galopo, análise e opinião do DM e muito mais sobre o Futebol Clube. Então vambora pro vídeo. Aqui na porta do CT, acompanhando esse penúltimo dia de treino para a retomada do Campeonato Brasileiro e mais do que isso, né, trazendo informações de bastidores. Ontem o presidente Júlio Casares participou de uma entrevista na CNN e confirmou a mesma informação que a gente já tinha na entrevista com ele na semana retrasada. Os direitos de imagem estão atrasados. O problema é o chamado fluxo de caixa, mas ele disse que não chegam a 2 meses, não são 3 meses como foi divulgado, segundo o mandatário tricolor. E que 2 rendas de partidas já realizadas. Palmeiras foi o último jogo do São Paulo e Tolima, o último pela Sul-Americana. Mais parte da renda do jogo contra o Palmeiras, dia 5 pela Copa do Brasil. Essas 3 rendas, ou parte dessas 3 rendas, serão destinadas a aumentar o fluxo de caixa, e com fluxo de caixa há dinheiro, e com dinheiro tem como pagar a emissão das notas que estão atrasadas. Ele mais uma vez fez questão de ressaltar que no contrato CLT, que é obrigatório ser pago, não pode atrasar mais de 3 meses sob pena de rescisão contratual, tá tudo em ordem. Só que a maior parte de todos os jogadores, ou dos principais, vem mesmo deste direito de imagem. Segundo Casares, ainda não há problemas com o grupo. Essa situação foi trabalhada, passada para os principais líderes dos atletas e eles estão cientes que o pagamento, embora atrasado, será realizado nos próximos dias. Em meio a essa situação, possibilidade de chegada de reforços, Savarino é o foco. E tentativa de não perder nenhum jogador na janela que se aproxima. Dorival, que amanhã completa 60 dias de São Paulo, trabalhou muito a semana passada e está começando essa semana com trabalho, porque tem jogo contra o Atlético Paranaense. Nem vou gastar tempo, Bruno e Mari, falando da lista dos desfalques, né? Que senão até o final do programa eu não consigo dar todos os problemas. Mas os últimos que estão fora da partida são Arboleda, na seleção do Equador, joga amanhã às 9 da noite contra a Costa Rica, não chega a tempo. Pablo Maia, suspenso pela expulsão contra o Palmeiras, e Michel Araújo, machucado e também suspenso pelo STJD. Opções serão, na zaga, Diego Costa ao lado de Lucas Beraldo, no meio de campo, Rodrigo Nestor voltando como titular, depois de 2 jogos que saiu do banco, e aí uma grande dúvida, um terceiro volante, Luan, ou um terceiro atacante, Marcos Paulo ou Wellington Rato. A definição passa por esse treino que está rolando agora aqui no CT. Bruno e Mari. Isso que o Dorival tem no confronto contra o Atlético Paranaense, que vai ser na quarta-feira, às 7 da noite. Olha lá. Desfalques do Dorival Júnior. O técnico terá 14 baixas diante do Atlético Paranaense. Salvo engano... Eles são meio exagerados. Tem uns que não dá pra contar, vai. Calma, tudo bem. Mas salvo engano, ele entrou nessa data FIFA com 9 e tá saindo com 14. Mas vamos... Calma, tem uns que não dá, vai. Jandrei tá em fase de transição. Então. Que normalmente, essa transição no São Paulo significa o cara tá lá e pode ficar eternamente. Transitando. Tá ali, ele quebrou a mão, né? Então vamos lá, 13. Esse dele já não tava contando, vai, 13. O Felipe Alves fora dos planos. 12. Não, já voltou a treinar, mas... 12. Orejuela fora dos planos, 11. tá treinando lá, é um dos 45 laterais que o São Paulo tem. Não, 11. O Wellington tá na transição, essa é uma contusão grave, né, do Wellington. Tem expectativa de que ele volte ainda esse ano, né, Naldo? Sim, claro. Não. Igor Vinícius, esse é o mais... Esse semestre ainda. Esse é o mais curioso. Curioso para não dizer triste. Igor Vinícius está em transição, a contusão dele foi grave, mas... Pelo pubis. Tá nessa transição há muito tempo e não volta. É que essa é uma condição muito chata para jogador. Exatamente. Moreira também em fase de transição, também teve uma lesão muito grave no joelho. Thales também em transição. E o Pablo Maia suspenso, vira a página, tem mais. Aí não, sim, esses aí não dá pra contar. Ferrarese está machucado, não sabe nem se vai ficar no São Paulo. 10, o Galopo não deve voltar esse ano. O Arboleda foi convocado. Jogou, né? Jogou. Aí, ó, o Pato aprimorando forma física, sem data, o Muricy falou pra gente lá no canal, sem data pra voltar. Colocar o Pato aí também é então vai, tá exagerado. Um pouco, né? O Erisson aprimorando a forma física, essa é uma desfalque, né? Eu acho que o Tironi, a questão não é desfalque, é nenhum jogador recuperado para jogar nesse período, né? Eu acho que essa é a questão. Não tem nenhum acréscimo no elenco, aí você tem a perda por suspensão, mais uma contusão e uma convocação. Que é do Michel Araújo.
Não, dá pra contar o Erisson que não voltou. Então, é o time. Michel Araújo recebeu um cartão vermelho por delay. Então, dessa turma toda, não tinha pelo menos são dois que você imaginava que poderia estar em volta? Sim. O Erisson e o Igor Vinícius, vai. Você fala, pô, acho que esses caras talvez na volta aí não voltaram. Então continuam lá, certo ou nada? E o Arboleda vai jogar hoje? É hoje, né? Vai jogar? Então não joga mesmo. Tá nos Estados Unidos. Michel Araújo. Também tá fora. Mas ele tá suspenso. Também. Mas o São Paulo nem recorreu da suspensão bizarra porque o cara tá machucado. É bizarro. São, na verdade, né, Tironi, o São Paulo não teve nenhum acréscimo com a parada. A parada para treinos, ajustes, não. Só mais baixas. Inclusive de um cara que vinha sendo o jogador mais constante do time do Dorival, que é o Pablo Maia. Suspenso no finalzinho do jogo contra o Palmeiras, foi expulso. Então, por esse jogo contra o Atlético, o meio de campo vai ser completamente diferente, né? Tem essa situação. Essa lista vai ser menor se alguns retornos acontecerem. A condição do Michel Araújo ela não é simples, estiramento na panturrilha, batata da perna, no mínimo 3 semanas. Não tem previsão de volta antes do jogo com o Palmeiras. E é isso. O São Paulo hoje em dia é um pouco esse retrato, né? Não teve nenhuma contratação no período, embora o São Paulo ainda esteja tentando contratar. E os acréscimos do DM não vieram, como o Dorival já tinha sinalizado na última entrevista, que não estava contando com essa semana, 10 dias, para ter algum jogador pronto para jogar essas primeiras partidas da volta. O Fernando aqui fala, essa transição dos jogadores do São Paulo deveria mudar de nome, deveria ser translação, pois dura 365 dias. Não, mas peraí, pô, eu vi a entrevista do Muricy com vocês e ele foi bem claro que não tem mais esse problema no São Paulo. Não foi? Tem mais qual o problema? Do departamento médico. Na de que os visão equipamentos... de que os profissionais lá são de ponta, que vai ser de novo a referência. Né? Então, chegar lá e falar, pô, tá uma porcaria mesmo, né? Não, mas, cara... No vazado ele fala. Oi? Vê que no áudio vazado ele reclamou, faz tempo. Então, mas agora os caras tinham que estar, né? Pelo menos 1 ou 2 tinha que entregar, né? Sim, é o que eu acho. Acho que essa é a Eu não sei se tinha que entregar. Talvez tivesse que entregar informação. Qual é, de fato, o problema do Erisson? Chegou no começo do ano, antecipamos um plano, agora tem que fazer uma, sei lá, como chama? Quando tem que reorganização muscular, como é? Tem um nome isso. Não sei bem. Reorganização muscular? Não é reorganização, é... Fortalecimento? Não, quando está desequilibrado o muscular. Reequilíbrio muscular. Então, dá uma explicação para a torcida. Olha, a contusão não é grave, entretanto, detectamos aqui para ver se ele vai até o final do ano sem parar. Então, vai ficar um mês. Porque lembra quando em março eu falei para você? O São Paulo está trabalhando agora, estamos entregando o jogador com menos 3 dias. Não é bom. Se o cara tem que ficar parado 2 semanas, o movimento de translação não mudou. 2 semanas são 2 semanas. Talvez o cara precise de 2 semanas para cicatrizar o músculo. Então, talvez não é voltar o jogador. Talvez melhore um pouquinho essa percepção do torcedor de frustração, que vai voltar sem ninguém ter voltado, se a informação for um pouco mais precisa. Olha, o Igor Vinícius, ele tem um problema de pubis, é um problema crônico, o jogador de futebol para voltar assim, então nós vamos ter que fazer um trabalho diferente com ele, vai demorar mesmo, ponto. Porque senão fica toda semana, todo jogo a gente fala, o Igor Vinícius não voltou, mas dava para voltar? O Wellington não voltou, mas dava para... A transição dele demora... Então, mas a transição de quem operou uma coisa, a transição de quem está voltando de uma contusão muscular é outra. Sem dúvida. Então, mas sabe o que me chama a atenção? É que o Murilo operou o ombro e já está treinando, né? Sabe, treinando com os profissionais. Não dá para comparar uma contusão com a outra, mas também é uma cirurgia, né? Cara, sim. Eu acho que... Não acho que ele vai jogar a quarta e neste domingo, mas acho que contra o Bolívar ele vai entrar em campo. Acho que o Jailson teve estiramento no acho que as coisas caminham juntos, né? Na comparação. O trabalho interno, que no São Paulo vem sendo ruim, de recuperação, o Muricy falou, o departamento médico não contunde. O departamento médico recupera, nós estamos falando de recuperação, né? Então, em relação ao Palmeiras, é a questão da comunicação, de como se comunicar, como a Marília falou. Por exemplo, o Palmeiras tem um jogador que teve 2 lesões musculares seguidas, Marcos Rocha. Mas não tem away, entendeu? Porque não tem um caminhão junto. Ninguém vai ficar, olha, o Marcos Rocha voltou, jogou 3 jogos, sim, machucou de novo. É o caso do Erisson. Tentou voltar, machucou de novo. O São Paulo não tem essa capacidade de recuperar e de comunicar. O São Paulo é um vetor de notícias ruins. Tanto que a parada, ela só teve notícia ruim. A melhor coisa pro São Paulo é continuar jogando, você concorda? Por isso que eu falei, a parada para alguns times, pro Dorival, particularmente, deve ter sido boa, porque ele pode treinar alguma coisa, alguma situação e tal. Agora, em termos de comunicação, é um desastre.
Só tem notícia ruim para falar. Sim. E essa situação das contusões é o que a Maria falou. Não tem um esclarecimento desde a época do Rogério e tal. O cara teve tal coisa. Por que o negócio do Igor Vinícius? Porque o Igor Vinícius era para estar jogando. Porque o Igor Vinícius, no ano passado, já tinha pubalgia, jogou e não se recuperou da pubalgia até agora. O Diego Costa jogou a final da Copa Sul-Americana, sentiu, não voltou ao time, voltou para a pré-temporada e decidiram operar o cara depois. Então não dá para dizer que o trabalho é bom. E essa coisa nova, que a Marília lembrou bem, nós tinha até esquecido, da comunicação. As lesões musculares são... agora, a recuperação é muito mais rápida do que era antes. Com o Erisson, isso já foi por água abaixo, porque teve uma lesão muscular, teve. Na vida... O cara nunca tinha tido, teve. E ele foi voltar antes, sentiu. E levaram o cara lá para a viagem, lembra? Então, cara, né? O trabalho do Dorival, ele é assim. Isso que você falou, contra o Palmeiras, pela primeira vez, tinham menos de 10 baixas na relação. Agora já está em 14. O Dorival ganhou um docinho, não ganhou o cara que trabalhava com ele no Ceará essa semana? No Scout? No Scout, coordenador do Scout. Por quê? Porque na cabeça dele, com a dificuldade do São Paulo em contratar pelas questões financeiras, ele também está já preocupado, depois de ter falado, só não quero que tirem jogadores, vendas, com a possível reposição de vendas que deverão acontecer, né? Embora Muricy e Dorival sejam contra. Vou dizer agora aqui sobre a proposta que o São Paulo fez para o Savarino. Uma proposta de 3 milhões de dólares, né, diluídos ali em 3 anos de contrato, esse pagamento parcelado, um salário que é dentro da realidade, dentro do teto do São Paulo nesse momento, mas é uma proposta assim que o São Paulo fez muito num cenário em que o Fortaleza, que também tem interesse no jogador, tem ali a questão da contratação do Marinho. Então, a contratação do Marinho talvez esfrie a negociação com o Savarino. E aí o São Paulo viu uma possibilidade de avançar, de fazer uma proposta, de chegar e tentar abrir conversas para contratar o jogador que de repente pode não parar mais no Fortaleza, pode esfriar a negociação. Muito na base da estratégia de negociação, essa oferta para o Savarino. Mas será que tem otimismo no São Paulo? São Paulo prega muita cautela em relação a essa negociação. Por quê? Um jogador jovem, é um jogador de 26 anos, é um jogador que tem muito mercado, é um jogador que olha também nesse momento para o mercado europeu. Então o São Paulo está assim, muito pés no chão nesse momento. Tá pisando em ovos, né? Porque é uma negociação que o torcedor fica na expectativa, mas o São Paulo não tem ainda a certeza de que vai avançar nessas negociações com o Savarino, né? Que é um jogador que o Dorival Júnior gosta muito, deu o aval para o São Paulo tentar essa contratação, mas é um jogador que tem muito mercado mesmo, assim, um jogador que está lá na MLS, nesse momento está inclusive sendo destaque do futebol norte-americano e até por isso desperta interesse de outros clubes, enfim, outros mercados, principalmente o mercado europeu, que o próprio jogador olha com bons olhos. Então o São Paulo está nessa pegada de ter muita cautela, inclusive uma pessoa do São Paulo me disse que acha muito difícil que o São Paulo consiga avançar, mas tem ali a expectativa, esperar o tempo mesmo, de mercado mesmo, assim, aquela coisa de você esperar e ter uma resposta, mas o São Paulo não tem assim um otimismo, não está otimista hoje que essa negociação vai para frente. Como eu falei para vocês aqui no vídeo, o São Paulo viu que o Fortaleza está fechando com o Marinho e de repente pode esfriar uma negociação com o Savarino, foi lá e se impôs no mercado e fez uma proposta, e é uma proposta até que boa, né? 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais, pouco mais, para um jogador de 26 anos, que seria um baita de um investimento num jogador que o Dorival Júnior, por exemplo, gosta muito. Ou seja, do Salt Lake, né, que é o time da MLS que ele tem contrato, do próprio Savarino, e o São Paulo vai esperando essa sinalização nessa semana, que vai ser assim, uma semana muito importante. Assim, o São Paulo pode receber propostas e, claro, tentar avançar em negociações com alguns jogadores que o São Paulo tem ali no radar. Ao Campeonato Brasileiro, Dorival ainda com problemas de contusões e ganhou mais uma ainda, aliás, o Atlético Paranaense sem técnico, porque o Turra foi embora junto com o Filipão. Vai com o interino então. Deixa eu dar as cotações do nosso parceiro Sportsbet.io. Vitória do São Paulo 1,85. Empate 3,51. Vitória do Atlético Paranaense 4,26. Vai ser muito na marra. 1-0 pro São Paulo ali, ó. Muito suado, muito suado. Eu quero saber o seu palpite sobre esse jogo, Arnaldo. São Paulo e Furacão. Palpita daí. Tirone, caramba.
Acho que o São Paulo vence na marra, mesmo muito desfalcado, por 2-1. É o meu palpite, hein? Olha lá, hein? Bora falar agora sobre a curiosidade envolvendo o Galopo, meio atacante argentino que vivia o grande momento da sua carreira até se machucar no dia 13 de março. Lá se vão 3 meses sem que o Galopo entre em campo. Você vai lembrar, na oportunidade, ele era o artilheiro do time no Campeonato Paulista, era o artilheiro do Paulistão, mesmo em várias partidas começando no banco de reservas. Tava muito clara a má vontade do Rogério Ceni para com o Galopo, só que o cara ia tão bem nos minutos em que jogava, fazia tantos gols, que ele foi conquistando o seu lugar, até que veio o jogo contra o Água Santa, pelas quartas de final do Paulistão, uma lesão ligamentar no joelho o obrigou a parar. Tempo de recuperação de 6 a 8 meses, ele ainda vai ficar mais 3 a 5 meses de fora, setembro a novembro, período de recuperação ao prazo. A curiosidade que eu queria contar para vocês: mesmo há 3 meses parado, o Galopo segue como artilheiro do São Paulo. Na temporada são 8 gols marcados contra 7 do Caleri, 5 do Luciano, os atacantes de ofício, com muito mais tempo jogando, não conseguiram ultrapassá-lo ainda. Tem ainda Pedrinho, Pablo Maia, Caio Paulista, Marcos Paulo e David, cada um deles com 3 gols. O que você pensa a respeito da possibilidade de Galopo voltar ao São Paulo no segundo semestre? É o jogador que falta para esse tricolor? Tô curioso para saber sobre isso. Pessoal, vamos começar falando aí do Savarino. São Paulo fez a proposta, aguarda a resposta. O Internacional tem interesse, o Fortaleza pelo jeito deu uma recuada porque ofereceu um caminhão de dinheiro pelo Marinho, que já rescindiu amigavelmente com o Flamengo, e deve estar a caminho do Fortaleza aí. Vai com Deus e não volte nunca mais. Então, São Paulo tem uma chance, ainda que seja difícil, porque depende do clube americano de aceitar uma compra parcelada. Mas para mim é um nome mais interessante do que o Marinho, ponto. Mais jovem, com até um potencial de revenda, quem sabe. Mas tem que aguardar, porque no São Paulo, como sempre, é tudo tratado como cautela, porque tudo é muito difícil, essa é a verdade. Foi fase aí que o São Paulo contratava quem queria. Agora, meu amigo, vai contratar um, é uma luta só. São Paulo que já há anos busca esse tal de velocista e não contrata ele, né? Vamos ver se dessa vez sai, até porque iria cagar aí no grupo, no planejamento do São Paulo ainda para essa temporada de 2023. Lembrando que o São Paulo ainda pega o Palmeiras pela Copa do Brasil. Tem a última rodada da Sul-Americana ainda, que praticamente classificado contra o Tigre. E o desenvolver do Campeonato Brasileiro. Falando mais São Paulo, os números do Galopo, né, mostram como foi impressionante seu início de temporada. Ainda está lá com o principal artilheiro da equipe. Esperemos ainda que esse ano ele possa voltar a campo. Acho difícil ser Ferrarese, mas quem sabe, né? E sim, é inacreditável, o São Paulo para 10 dias e volta com mais desfalques do que tinha. Aí Michel Araújo dá uma suspensão de algo que ele falou após o jogo, mas só que aí descobre-se que ele está machucado, a lesão dele vai demorar 3 semanas para ele se recuperar. O Alexandre Prato ainda aguardando aí entrar em forma. O Edson, Igor Vinícius, Moreira, tá todo mundo em transição, né? E aí eu concordo com alguém que falou que aí o São Paulo viu uma transação, né? 360 dias é uma volta ao redor da Terra. É mais ou menos isso, né? Para se recuperar do São Paulo, infelizmente. As coisas não estão as claras. Eu sempre cobro no vídeo e falo que falta transparência. Algo que o Júlio Casares afirmou e reafirmou em sua campanha para presidente de São Paulo. E ele que foi na CNN lá e fez colocações até com relação à SAF, com relação ao estádio, mas a mais importante para mim e mais interessante foi em relação à Adidas. Deixou claro aí que não deve dar continuidade e vai buscar uma fornecedora que ele possa trabalhar junto com ela por materiais, camisas especiais, né? No caso assim, a Adidas ela faz um padrão, todo mundo segue um padrão. No caso ele quer uma fornecedora em que eles possam trabalhar juntos e as camisas sejam, como digamos, especiais, né? Únicas, né? Então é isso. O São Paulo aí que retorna a campo na quarta-feira e esperemos que com uma vitória, né? Os palpites foram dados aí para o Arnaldo Tironi. Na marra, aceito. 6-0, aceito. E mesmo o Atlético Paranaense sem técnico vai ser um jogo duríssimo, como qualquer jogo que o São Paulo venha enfrentar no Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações cores, uma ótima terça-feira a todos e valeu!
Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.